Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em Green Card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do Green Card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu Green Card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira do Brasil e do mundo. Eu sou Gabriel Pereira, sou host e fundador aqui da Let's Money e hoje o assunto é especial e caro. Eu gastei mais de 15 mil reais para fazer esse episódio aqui especial porque o assunto é segurança. E por que eu gastei 15 mil? Porque eu caí num... Não dá para chamar de golpe, né? Não sei se é qual a palavra que eu vou usar, mas eu tive o evento canônico de morador de São Paulo, que é o celular roubado, e aí os elementos ali fizeram compras no meu nome, etc. E hoje o assunto é segurança. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa anatomia desse golpe, entender um pouco mais como é que ele funciona, para onde essas informações estão indo, o que esses criminosos estão fazendo, e vamos entender tudo que está envolvendo nessa arena de identidade digital também. Para a gente trocar essa ideia, eu estou falando aqui com o Vitor Ramos. Ele é especialista no assunto, sócio lá da Edwall, e a gente vai conversar hoje, cara. Prazer te receber aqui, Vitor. Prazer é meu, cara. Obrigado demais pelo convite. Acho que primeiro participar do episódio mais caro, provavelmente, que vocês já fizeram. Eu acho que o mais engraçado é um carioca passar pelo evento canônico, ser roubado em São Paulo. Acho que é excepcional isso. 2 vezes aconteceu isso na minha vida, as 2 em São Paulo, cara. E é a prova de que o Rio de Janeiro não é o que falam, né? Exatamente. Infelizmente foi aqui. A gente vai entrar aqui nesse assunto, mas eu queria, cara, começar, na verdade, pelo começo, saber um pouco mais da sua história, cara. A gente teve a oportunidade de fazer faculdade junto, participamos lá de empresa júnior e tudo mais, mas eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória para saber como é que você cai nesse mundo e por que você resolveu continuar, ficar. Então é legal você contar um pouquinho da sua trajetória também. Animal, cara. Eu acho que é isso, né? Eu tava pensando até, a gente se conhece acho que há uns 10 anos praticamente. Ah, né? Já. Se pegar o período da faculdade aí, já Exatamente. Não mais. Foi muito da hora acompanhar essa jornada aí na Let's. Cara, eu acho que o primeiro que eu caí no mundo de fraude totalmente de paraquedas, né? Eu acho que eu brinco que no mercado de fraude é muito difícil você falar alguém que fez faculdade e falou, meu sonho é trabalhar com antifraude. Não tem. Eu caí de paraquedas porque saindo da empresa júnior, surgiu uma oportunidade de estágio. E naquela época era todos os amigos indo para banco, indo para consultoria. E aí eu fui o doido que foi para startup. E aí eu entrei na Edwall, especificamente foi onde eu conheci, de fato, o contexto de fraude, para trabalhar com vendas. E, cara, não fazia ideia. Eu não sabia nem que a Edwall trabalhava com fraude naquele contexto, né? E aí eu conheci esse mundo. Foi onde eu conheci o mercado de trabalho, conheci vendas e conheci fraude tudo ao mesmo tempo. E aí, cara, fiquei 3 anos lá. E tem essa história, esse fun fact aí da minha trajetória, né? Eu fiquei 3 anos na Edwall. Então, de 2017 foi quando eu comecei em fraude. Então, quase aí 10 anos de fraude já também. E aí, depois eu saí. E aí, nessa saída, nesse período da Edwall, na verdade, eu já entendi que, fraude... Porque fraude, ela é gostosa por um ponto. Fraude com tecnologia, né? Combater a fraude envolvendo tecnologia é interessante porque é um desafio muito, muito doido. Porque a tecnologia, ela ajuda tanto as empresas, o mercado, quanto o fraudador. Então, você tá nesse universo de gato e rato, de correr atrás, também é muito curioso. E aí, quando eu saí da Edwall, também segui no caminho de fraude. Então, acaba que foi Mas cair mesmo nesse mercado foi totalmente de paraquedas. E aí, agora, começo de 24, voltei para a Edwall para voltar a tratar desse universo de identidade digital. Legal. E, cara, nesse mundo, dá para dormir? Dá para descansar? Porque essa briga de gato e rato, quando você tá dormindo, é o horário que o cara tá fazendo a fraude. Eu fico com a sensação de que, tal qual o mercado financeiro nunca para, é uma sensação parecida, assim. Exato. Cara, eu acho que o ponto principal, que eu acho que não tem uma visão clara, é de que o mercado de fraude, ele é uma indústria e
E o fraudador é uma empresa. Ele vai olhar para o ROI, ele vai olhar para KPI, escala. E a digitalização ainda potencializou essa escala. Então, cara, não só quando você está dormindo, é de fato a brecha que o cara sabe. Ele sabe que o sistema está menos ativo, que não tem tanta operação acompanhando. Então, assim, dormir em fraude... Porque tem dois lados da mesa, né? Você tem o lado antifraude B2B, então é o lado que a Edgewall está posicionada. A gente não... O ataque de fraude acontece no nosso cliente. O ataque de fraude, obviamente, a gente tem tentativa de ataque hacker, a gente tem tentativas de ataque na gente, mas a grande concentração de fraude e golpe está acontecendo nos nossos clientes. Só que, cara, a nossa operação está sempre de pé para acompanhar isso e entender o que está acontecendo. Então... Dá para dormir, mas nunca em sossego, né? Eu lembro que eu tava num evento no Marketplace Risk e eu vi uma palestra de 3 pessoas lá que estavam comentando sobre esse cenário de fraude e eles falaram, cara, o que mais eles têm de história? Os 3 trabalham há muito tempo no mercado financeiro e pingando de instituição em instituição e eles são muito amigos ainda, os 3. Só, cara, o que a gente mais tem é, puta, tô no aniversário, num sábado, toco o telefone. Se é fulano, eu sei que... Cara, algum BO muito grande aconteceu. O cara fala, mas tem história de estar em rolê, estar em festa, ter que sair porque tá no aniversário da criança no cantinho, trabalhando, resolvendo BO, porque fraudes milionárias estão tentando acontecer ali, é uma bucha. Cara, vamos lá então. Não é uma fraude milionária, mas doeu bastante no meu bolso. Vou começar por essa anatomia. Obviamente não dá pra gente cravar aqui, mas é legal você tentar me ajudar a entender o que aconteceu potencialmente, e aí, nesse caso, e as coisas que eu não deveria fazer. Hoje eu já vejo várias. Enfim. A primeira delas é não ficar moscando, esperando o Uber. Que, foi dali que começou tudo errado. Eu tava, já era, sei lá, 1 da manhã, 2 da manhã, sei lá. Eu tava esperando um Uber. E aí eu fiquei olhando para baixo, né? Como qualquer indivíduo que pega um Uber. E veio aquela bicicleta, cara, do além, a milhão. Pegou meu celular, foi embora com ele aberto. E aí passaram algumas transações, assim. Tentou passar muita transação no iFood. O iFood acabou recusando algumas e aprovando outras. Na hora, eu não sabia o que fazer. Estava sem celular, sem nada, não sabia. Falei, cara, eu tô sem celular. Eu não tenho R$1 no bolso. Eu não sei nem como é que eu vou para casa. Então, vim embora sozinho. Foi um rolê danado. E aí, eu lembrei de ligar e bloquear os cartões da empresa. Foi a única coisa que eu tive força para fazer. Eu consegui bloquear. O meu pessoal eu não consegui. Falei, vou resolver esse negócio amanhã. E aí, conseguiram passar R$15 mil no meu cartão de crédito com o Apple Pay, que era o único lugar que estava registrado no meu celular ali, no celular, mais essas do iFood. Então, moral da história, eu perdi o celular e mais quase uns 18 mil se somar todas as outras fraudes ali. E depois a gente fala de chargeback ou não, por que não me deram e etc. Mas foi isso. Mas me assustou muito, porque na hora eu achei que eu estava muito tranquilo pelo fato de ter o Face ID. Porque eu falei, como é que o cara vai quebrar o Face ID? O cara acha que é esperto pegando o celular, não vai dar nada. E, enfim, infelizmente descobri que tem jeito, né, cara? Cara, eu acho que esse processo dá até pra gente dar um passo atrás, né? O roubo de celular, ele não é uma novidade. Assim, cara, em São Paulo, desde que existe celular, existe o roubo de celular. Tem a indústria do roubo de celular, né? Exatamente. Cara, sempre aconteceu desde que era o Nokia tijolão. O que acontecia era, a galera roubava esse celular, não era um contexto digital, o celular não tinha nada lá. Ele ia no máximo conseguir ligar pros outros, gastar seu plano pós. E então ele roubava o celular com o intuito de vender peça. Depois da gente passar por uma... E até depois você pode entrar mais nesses detalhes de outros tipos de golpe. Mas quando a gente passa por essa digitalização onde tudo vem para dentro do celular, que é isso, é tudo mobile first. Seu banco agora é 100% no celular. Seu delivery é 100% no celular. Todo o seu e-mail tá lá. Tudo tá no seu celular. O que você falou, você foi roubado, você não tem dinheiro para voltar para casa, você não tem seu documento, você não consegue fazer nada. Eles mudaram a senha do meu e-mail pessoal, do meu e-mail de trabalho, do meu iCloud... e aí eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei preso para fora da empresa. Assim, deu um nervoso. E eles conseguiram fazer 5 Pix de R$10 da conta PJ para conta PF. E meu medo era esse, eles mexerem na conta PJ Sim. E, cara, arrebentar com a empresa. Porque é isso. E aí, nesse contexto, você tem tudo no seu celular. Então é isso, seu e-mail tá lá e aí eles conseguiram mudar a senha. Porque o que acontece? Mudou esse viés de golpe do cara. Ele vendeu o seu iPhone... Cara, ele vai ganhar, sei lá, 200 conto.
Porque ele também sabe que, puta, depois você pode bloquear, não vai ser não é um iPhone tão fácil depois de ser vendido por todo o mecanismo que tem de bloqueio desse aparelho depois. Então, hoje, o golpe ele passa essencialmente pelo celular desbloqueado. E aí você tem alguns formatos, né? Estourar vídeo de carro. Por quê? Celular no painel com o Waze. O celular está desbloqueado, ele cata o celular e tem acesso a tudo. Então, ele já passou a primeira barreira de segurança do celular, que é a senha, que é o Face ID, que é aquela primeira conexão que o celular está travado. Pegando o Uber, porque ele sabe que você está olhando o Uber, que você está mexendo em alguma coisa, ele pega o celular desbloqueado. Então, você tem essas modalidades e o foco dele está sempre nesse ponto. Até o ponto do cara assalta a mão armada, pega seu celular bloqueado e fala qual que é a senha. Porque o objetivo dele é estar dentro do seu aparelho. A partir do momento que ele está dentro do seu aparelho, e aí entra já um ponto de segurança que é importante, essencialmente todos os nossos mecanismos de recuperação de conta, eles são associados àquele aparelho. Então, se você vai... Cara, por mais... Tudo. O seu Instagram, a recuperação de conta dele é no seu e-mail, que está conectado no celular. Eu ainda tinha instalado, além do e-mail, eu tinha instalado o Google Authenticator para usar para algumas coisas. Cara, até coisa da Steam, cara. O negócio de jogo, toda a recuperação era pelo celular. E algumas eu tô sem acessar até agora, porque... Beleza, agora eu tô com o número, aí dá pra fazer pelo... Fazer o two factor pelo número ali e tal, mas assim... É um trabalho muito chato de ter que ficar recuperando tudo isso. Assim. Exato. E é justamente por essa concentração de coisas no mesmo device. Então, tudo tá lá. Porque ou vai ser two-factor por Google Authenticator ou qualquer outro. Ou vai ser SMS, que o chip tá ali. Ou vai ser o acesso ao e-mail, que tá conectado ali. Então, essa facilidade do cara... E aí, ele tem uma barreira para quebrar, que é o Face ID. Só que a partir do momento que ele está dentro do seu device, cara, ele tem acesso ao seu iCloud, ele tem acesso ao seu... Ele consegue quebrar essa estrutura para cadastrar uma face nova. Para se é uma digital, ele vai cadastrar uma digital nova. E a partir desse momento, você confia tanto naquela solução. E hoje o que a gente mais vê também é login de banco, você com Face ID. Ou seja, se o cara quebrar o seu Face ID, a primeira coisa que ele consegue é acessar o seu banco. Ele quebrou mais uma barreira. Aí ali dentro ele tem que entender quais são as outras barreiras que você tem. Você vai fazer um Pix. Cara, ele conseguiu fazer um Pix de R$10. Por quê? Porque provavelmente tem uma limitação acima daquilo. E o fraudador ele vai testar. Ele vai fazer 10. Passou. Ele vai fazer 50. Passou. Fazer 200. Travou. 190. Aí ele vai tentar outra de 190. Bloqueou porque é transação repetida. 195. Então ele acha os mecanismos para ele ir quebrando as barreiras. O ponto é como que você cria barreiras que fogem daquele aparelho. Que ou vai usar de fato a sua face e não o Face ID, que dá para quebrar dentro do device, que vai usar outro aparelho que você tem fora da proximidade daquele, que você vai pegar um two-factor num e-mail que só está conectado na sua casa, então a pessoa não vai conseguir ter acesso àquilo e vai bloquear os acessos, vai gerar barreira para o usuário não conseguir, para o fraudador não conseguir seguir adiante naqueles processos de fraude que ele está cometendo. Hoje, eu ainda estou com o celular do bandido ainda, não comprei o novo, nem... me organizei, mas eu comecei a pesquisar do que eu vou fazer quando eu tiver com o celular novo, ou se eu não devo ter um, devo ter dois, porque eu tenho que deixar um com os acessos em casa e o outro eu posso usar na rua. O que você recomenda de boa prática, assim, para se evitar? Porque essa história, cara, quebrou o Face ID, ferrou, porque não tem nada que eu não use com o Face ID no celular. Sim. Eu acho que tem um ponto, acho que primeiro, sobre o Face ID. Ele é útil... Eu sempre penso, o que é uma transação de risco? E é muito importante, como a gente trabalha com fraude, você importa essa visão do mercado de antifraude para sua vida. O que é uma transação de risco? Você fala, cara, o cara acessar meu Instagram, puta, ele pode usar para uma engenharia social, e aí tudo, mas é muito mais complexo, o cara não vai fazer isso rápido. A transação de risco é acessar o meu banco. É acessar o meu aplicativo de delivery. É tudo onde eu tenho um cartão cadastrado, onde eu tenho dinheiro, onde eu tenho a linha de crédito. Então, tudo isso você tem que dificultar o acesso. Desabilita o Face ID. Se você quer deixar, você usa o seu banco principal, onde está todo o seu investimento, você quer deixar no celular, desabilita o Face ID e desconfigura o login automático do banco. O cara vai abrir o banco, vai pedir o quê? Conta ou CPF e senha. E a sua senha é diferente do seu celular. O cara vai bater nessa barreira. Só que aí o quê? Processo de esqueci minha senha. Como que ele é feito? Se ele é feito por e-mail, não dá. Esse e-mail não pode estar conectado no celular, porque senão o cara vai recuperar a senha. Mas aí, usualmente, isso no lado das instituições financeiras, elas avançaram bastante. E, usualmente, num processo de esqueci minha senha, num processo de reativação de device ou qualquer coisa, eles não vão te derivar simplesmente um OTP no e-mail e já liberar sua conta. Provavelmente vai desativar a transação por X período, vai pedir uma biometria, vai fazer um processo um pouco mais complexo. Então, tem isso.
Mas, cara, pra mim, o caminho pra resolver mesmo, e aí, apesar de ser a pior experiência possível pra pessoa, é você não ter nada dessas transações de risco dentro do seu device principal, que é o que você vai sair na rua. Então, eu sempre brinco, cara, pega um Motorola barato, que tem minimamente uma câmera pra você fazer uma biometria quando pedir, você conseguir passar, e deixa em casa. Com conta de investimento, conta bancária, tudo que tiver transações financeiras de risco, você deixa ali em casa. Porque aí, a partir do momento que o cara roubar seu celular, e aí a dica é, pega uma IP simples, uma wallet, bota R$ 500, que é o dinheiro que você tem. Uma linha de crédito pequena, que o cara, no máximo, se ele conseguir, ele não vai te quebrar. E aí você vai sair na rua com isso, porque se você for assaltado... a gente tem que entender que o celular ele é um cofre. Hoje em dia, tudo o seu dinheiro está ali, toda a sua movimentação financeira está ali. No fundo, quando você sai com ele na rua, você está saindo com absolutamente tudo da sua vida lá. Você está muito vulnerável. Então, você tem que deixar o seu cofre em casa. Então, para mim, esse é o que eu uso na vida pessoal, é o principal mecanismo e o ponto de deixar desconectado as contas de Two-Factor Authentication. Então, se você tem um e-mail que você usa para recuperar, deixa esse e-mail conectado só em casa. Me falaram até para falar assim, Gabriel, dependendo do recovery, coloca o recovery no e-mail do seu pai, no e-mail de alguém da sua família, porque é um outro jeito de não ficar preso aí, ou cria um outro e-mail que não está logado em lugar nenhum. Exato. Eu tenho um e-mail que é só para recovery. É um e-mail que não tem nem meu nome, porque por qualquer cargas d'água, se o cara tentar descobrir, não sei, qualquer caminho que esse cara pode inventar, é um e-mail que esse cara não vai achar e ele está conectado só num device específico em casa e é onde se eu precisar... O que acontece é, às vezes você está na rua e você tem um problema e você ferrou. Você vai ter que esperar chegar em casa para resolver. Mas você tem essa segurança de que ele não vai conseguir nem reativar contas e nem fazer nada. Esse processo, então, o cara consegue cadastrar uma nova... Porque o que veio na minha cabeça? Ou ele cadastrou uma nova face, só que eu tenho minhas dúvidas, porque senão ele teria... Eu acho que ele teria feito um estrago maior se ele tivesse cadastrado, porque ele conseguiu passar só algumas compras. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguns relatos aí, até alguns meio anedóticos, passando, sei lá, no Fantástico, dos caras com máscara, Sim. com foto para tentar fingir ali, etc. O que mais que esses caras estão fazendo hoje para burlar esses sistemas que, cara, na minha visão como usuário, até eu ser roubado, para mim era impossível, cara. Era impossível o cara quebrar isso. Mas hoje eu já vejo que não. Tem coisas sofisticadas, tem outras mais amadoras. Como é que tá isso? Cara, eu brinco que dentro do mercado, como eu falei aqui, né, que o mercado de fraude, do lado do fraudador, ele também é uma indústria. Esses caras, eles também têm senioridade. Tem o fraudador júnior, pleno, sênior, o líder, o supervisor e tudo. O fraudador mais júnior, cara, ele é o cara que vai pegar seu celular e ele vai ver se você foi tão perdido de deixar o banco logado só com a senha, sem nem usar o Face ID, ele roubou e perguntou sua senha, ele vai usar. Os fraudadores que eles vão ficando mais experientes, aí a gente já entra nesse cenário. E aí só um ponto, né? Por que o cara não conseguiu fazer grandes transações? Porque provavelmente as instituições que ele tentou fazer as grandes transações fugiram dos mecanismos de autenticação mais básicos, que é usar o Face ID. Porque, cara, ele quebrar o Face ID é uma coisa. Agora, ele simular a sua face é muito mais difícil. Porque o cara nem viu sua cara. Ele não sabe quem é você. Ele catou uma pessoa aleatória na rua. Ele não sabe nem seu nome. Mas ele não tá cheio de foto no celular? Sei lá, tô pensando alto. Ele pode fazer, só que qual que vai ser a dinâmica? E esse é o primeiro nível de fraude biométrica, quando a gente sai do mundo do Face ID. Se a gente vai pro, o modo rua do Nubank... Porque entre eu ser roubado e tomar esse tombo aí, foram algumas horas, porque ele meio que passou de manhã cedo. Ele conseguiu passar de manhã cedo essas compras... numas maquininhas que eu não vou nem citar de onde são, mas lá na Santa Efigênia. Foi isso que foi feito. E nesse processo biométrico, o que vai acontecer é que, basicamente, ele tem... Digamos que ele já é um nível pleno, para ele ter olhado as suas fotos e saber que, eu posso tentar alguma coisa com isso aqui para simular uma biometria. Primeiro passo, ele vai fazer o modo rua do Nubank, que é um exemplo, e de qualquer instituição que está aplicando essa lógica. Ele precisa capturar com a câmera do device. Então, primeiro de tudo, ele vai ter que tirar as suas fotos do device e passar para outro aparelho, para um computador, com uma tela de alta resolução, porque ele sabe que não pode estar pixelado e tudo mais. A partir do momento que ele for fazer essa captura, você tem a prova de vida ativa, que é sorriso, piscada de olho, movimento de cabeça, aproximação do celular. O intuito da prova de vida ativa é você barrar essa fraude mais grotesca, que é máscara de papel, foto de tela, foto de foto, né? Porque o cara podia também imprimir sua foto grandona, tamanho de face real e tentar aproximar. Então, já tem um mecanismo de trava ali. Cara, digamos que seja um cara muito fera de tecnologia, de fato um fraudador experiente. Ele vai pegar e ele vai fazer um vídeo
simulando aquela prova de vida ativa com, cara, milhares de fotos do seu rosto que ele tem. Qualquer modelo de IA que ele pegar, ele consegue fazer um vídeo perfeito seu, porque ele tem base de dados infinita do seu rosto. Ainda assim, ele tem 2 alternativas para tentar passar com essa face no processo. Ou a tela, e aí, de novo, é só você ter um sistema de detecção de tela que você vai conseguir perceber que aquilo é uma fraude e vai barrar, ou ele vai ter que fazer um injection. Só que aí a gente chegou num nível de complexidade de fraude que é muito grande. Porque o cara ele vai ter que quebrar o aplicativo da instituição, e normalmente as instituições financeiras mais maduras, elas vão ter mecanismos para proteger aquilo, que não tem root, que não tem jailbreak. Então ele vai ter que quebrar o aplicativo da instituição, simular aquele, ou capturar genuinamente e injetar aquela imagem depois. Só que aí você tem que ter mecanismo posterior, e o que as instituições aplicam hoje, e aí, quando a gente trata de biometria, tem 2 tipos de prova de vida. A prova de vida ativa, que é isso do desafio, que é fácil de ser burlada. Você pode simular a máscara ultra realista, aquelas máscaras de silicone do Hopi Hari. Você pode mandar um artista fazer exatamente a sua cara e você vai conseguir sorrir, piscar, aproximar tudo. E a segunda camada é a prova de vida passiva, que é a prova de vida que ela trabalha com a imagem que foi capturada, ela vai entender, a partir de modelo de machine learning, o que está de estranho nessa imagem. Então aí você tem um modelo treinado por milhões de imagens de tipos de fraude, de máscara, de deepfake, de qualquer tipo de estrutura suspeita, e o modelo vai identificar. Então, mesmo no cenário que o cara conseguiu, fez um deepfake, fez um injection, se a instituição financeira tem essa barreira, a partir desse momento ele vai cair ali. E aí, ele, apesar dele ter passado das primeiras travas ali do Face ID e tudo mais, quando ele tenta uma transação um pouco mais arriscada, que fugiu do seu comportamento ou é um valor muito estranho, a instituição tem que jogar para essas jornadas de validação mais complexas para gerar essas travas que fogem do aparelho, que fogem do simples ali e que estão rodando do lado da instituição e é mais difícil do fraudador entender, né? Esse cara, por exemplo, às vezes ele não vai fazer isso no celular que ele roubou e nem sabe se vale a pena, mas ele pode fazer isso para tentar, cara, quebrar o onboarding de uma empresa e começar a fazer umas contas, esquentar essas contas e tal. Onde que é capaz da gente ver isso? Porque, cara, com a IA é assustador, né? Já tá ficando difícil ver vídeo na internet. É o que você sabe que é muito bizarro, você fala assim, cara, é IA. Mas se o cara começa a fazer um vídeo um pouquinho menos bizarro, você já fica se perguntando, cara, será que isso aqui é IA mesmo ou não é? E tá muito real quando você consegue fazer... Putz, eu consigo pegar qualquer vídeo e colocar sua cara lá e ficar por isso mesmo. Exato. Hoje, o que você falou é perfeito. Eu acho que assim, o ponto de ataque principal, esse nível de tecnologia, o cara não vai usar no seu celular roubado. Não foi isso, em hipótese alguma, que esse cara fez, porque ele não é nem um fraudador. Ele é o ladrão. Ele vai pro caminho mais fácil, porque depois ele vai desovar esse celular porque tem GPS e vai seguir adiante. O fraudador, que é quem tenha o conhecimento técnico desse processo de fraude, ele vai estar na instituição. Ele vai estar na casa dele. E isso é um ponto importante dessa evolução de fraude, dessa evolução tecnológica, é que a fraude ganhou escala. Antigamente, você pega lá, que até morreu esses dias, né? O Maurício VIP lá, que era o cara que é o falso herdeiro da Gol. Sim. Cara, esse cara, ele é um gênio da engenharia social. Mas a fraude dele não era de escala. O cara era uma fraude, ele tinha que ser muito bom naquilo, ele tinha que estar lá, é o rosto dele, é ele que está em jogo. O Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio, aquela história também do cara que era engenharia social. Hoje em dia, o cara, ele não precisa pôr a cara dele, ele não precisa da geolocalização dele, ele não precisa de informação dele. Porque ele vai pegar o seu Instagram, ele vai pegar os vídeos aqui, que tem a sua cara por horas, e ele vai conseguir montar um vídeo perfeito de você sorrindo, piscando, mexendo no rosto, falando o que quiser, e ele vai usar isso para passar na instituição. Exatamente pelo mesmo processo que eu comentei. Ele vai fazer injection, ele vai imprimir máscara com a sua cara, ele vai tentar N maneiras e é função da instituição gerar essas fricções para barrar esse processo com tecnologia também. Porque para combater IA, é IA. Eu acho que essa é a vantagem que a gente tem, pelo menos. A ferramenta está disponível para os dois lados. A dúvida é quem vai usá-la melhor e quem vai evoluir mais rápido. Porque, cara, se a gente pegar 2 anos atrás, a gente não imaginaria que teria deepfake no nível que está hoje. Sim. Eu sempre mostro um material que você pega um vídeo do Will Smith comendo macarrão. Ah, eu sei qual que é. Isso é uma loucura, cara. Você pega... Como evoluiu, né? 2 anos atrás era um bagulho grotesco. Mas a gente está falando aqui de um sistema de prevenção à fraude de uma instituição financeira. Mas hoje em dia, tudo tem onboarding. A gente está colocando a nossa cara ali, uma biometria em tudo. Sei lá, tu vai alugar um carro, Sim. Você aluga com a face, você vai fazer outras coisas e tudo mais. Tá todo mundo lutando em pé de igualdade? Imagino que não, né? Não. Contra essas fraudes, né? Definitivamente não, cara. Deve ter gente que tá apanhando aí igual louco
quando você olha para, sei lá, e-commerces ou para outros lugares assim, acho que a fragilidade pode ser... Tô dando exemplo, né? Pode ter e-commerce maior ou menor, mas se você pensar em empresas menores, será que eles vão ter o mesmo... a mesma defesa? Eu já até ouvi, cara, de negócios quebrando por conta de fraude. Sim. Né? Cara, assim, o primeiro de tudo, não está em pé de igualdade. Assim, tem instituição... Eu acho que, primeiro, a gente teve uma moda da biometria, e eu acho que isso acaba sendo até um pouco crítico, porque apesar de você estar capturando uma biometria numa determinada instituição, seja numa empresa, no e-commerce, num aluguel de veículo, não necessariamente essa empresa está fazendo o processo correto por trás de segurança. E tem até um ponto positivo nisso que a gente sempre comenta aqui. Já pedir a biometria já é uma barreira. Porque o fraudador mais júnior, que é o cara que vai meter o louco e botar a cara dele, ele já vai... Opa, aqui eu não vou tentar. Então você já afasta um pouco o fraudador. Uhum. Mas tem instituição que, de fato, cara... O ponto que a gente sempre comenta é análise de risco. A locadora de veículo. Qual que é o principal problema deles? Apropriação indébita. E isso é um problema que juridicamente isso nem se enquadra como roubo. Tem um baita enrosco por trás quando um cara aluga o carro e leva embora. Porque você não está roubando o carro. A empresa te deu, você só não devolveu. Então é um BO jurídico por trás. Mas é uma fraude muito custosa. Pô, é cara, você vai perder um carro de 100 pau porque o cara levou ele embora. Então você precisa dessa estrutura para te defender. Só que, cara, você vai ter um e-commerce de ração de cachorro. Será que o custo vai valer a pena? Se o cara te roubar 10 sacos de ração, qual que é o impacto disso na estrutura? Então, é muito o entendimento de cada empresa de eu tenho transações de risco ou não dentro da minha estrutura. Uhum. Eu preciso evitar que a fraude aconteça? Porque a fraude zero, ela não existe. Mas se ela for zero, você está possivelmente falando não para falso positivo. Com né? certeza. Com certeza você está abandonando um monte de cliente genuíno. Então, gera esse conflito nas empresas. E aí, o fraudador ele também se aproveita disso. A gente faz na Idwall, a gente faz um sistema de monitoramento, né, de segurança. Então, monitoramento de web, monitoramento de grupo de Telegram, grupo de WhatsApp dos fraudadores. Cara, os caras agem em bando. Então, a partir do momento que alguma empresa que não percebeu que tinha uma transação de risco ali, cara, sei lá, pedido do iFood com uísque. Uhum. Simular um delivery novo, recém-lançado, que não colocou mecanismo de trava para isso. É uma transação de risco. Um fraudador conseguiu... Cara, o quão rápido isso pulveriza na rede e os caras conseguem atacar em massa aquilo para aproveitar a brecha, porque eles sabem que daqui a pouco a empresa vai perceber que isso é uma fraude, ela vai criar mecanismo de trava e não vão conseguir mais atacar. Então, eles atacam isso em bando. Então, o ponto principal é essa visão de o que é uma transação de alto risco, o que pode gerar um impacto de caixa que eu posso quebrar e como que eu vou bloquear isso. E aí, biometria não é bala de prata, e-mail, é OTP, é entender o que é o seu apetite a custo de tecnologia versus o risco que você tem naquela transação. Vamos passar aqui pro sistema financeiro, né? Acho que é até legal a gente entender um pouco do tipo de cliente de vocês, em que momento, mas assim, a gente está falando muito do perigo, entre aspas, do onboarding e também dos momentos-chave onde se pede biometria de novo, né? Quais são esses pontos de contato? Eu sei que, cara, a biometria, ela não é só o rosto, né? Ela tem outras coisas envolvidas ali também. O que mais que compõe o sistema de prevenção à fraude de vocês? Porque eu imagino que, para quem não conhece ou não está próximo, o que vem na cabeça logo de cara é a biometria Sim. facial, que eu acho que é onde vocês ficaram famosos também, sei lá, dos últimos 7 anos para cá. Sim. Cara, agora, hoje em dia, eu não cheguei no nível de reparar, não, mas quando você faz... Já dá meio que pra você saber... Não, esse desenho aqui já tem uma ideia de Sim. quem deva ser, porque é parecido aqui no mercado e tal. Exatamente. Cara, eu acho que assim... Primeiro que, de fato, a biometria ela tem uma razão de ter ficado famosa. Eu acho que a gente tem 2 fatores, né? Ela é muito fácil de ser percebida. Então, e foi uma fricção muito dura no começo. Se a gente lembrar lá atrás... E não precisa ir tão longe. Cara, a Idwall nasceu em 2016. Era ruim de fazer no começo, cara, assim, eu lembro. Porque era um processo versus o que é hoje, assim. Você fala, cara, por que eu tô tirando foto do meu rosto? Hoje eu tô mal virando o rosto, a tela já passa, assim... Exatamente. Então surgiu como uma tecnologia nova, que ela tinha os seus problemas, uma tecnologia que era novidade para todo mundo. A galera não estava acostumada nem a usar o banco digital. Quanto mais a tirar uma foto do meu rosto e falar que aquilo vai prevenir até a pessoa entender aquilo. Então, foi uma tecnologia muito marcante e que todo mundo viu.
E aí, por isso que ela ficou muito famosa. E, além disso, é porque ela, de fato, é muito eficiente. Pô, estão me pedindo autenticação pra jogar CS, pô. Na GC estão pedindo documento. Falei, não vou mandar, não. Inclusive, a GC é parceira da Jota. Eu falei, não vou mandar documento mais não, cara. Chega. Mas isso é um ponto curioso, cara, porque quando a gente fala de transação de risco, a gente, às vezes, até por essa proximidade sempre do mercado financeiro, e até já entrando nesse ponto que você comentou de tipos de cliente, né? Hoje a Edgewall não atua só com o mercado financeiro. Cara, a gente tem cliente de varejo, e-commerce, indústria, transporte, jogos. O ponto principal não é só uma transação financeira que é uma transação de risco. Vou dar o exemplo do CS. O que mais incomoda o bom jogador no CS? O cheater. Exatamente. Como que você bloqueia o cheater? Você pode bloquear a conta dele. O que ele vai fazer? Ele vai criar outra. Como é que você evita que essa pessoa crie outra conta? Você associa a uma pessoa. Você bloqueia a pessoa por trás da conta. Então, a partir do momento em que você vai jogar num jogo e você precisa associar ao seu CPF, só que não é só o CPF, porque CPF você cata de qualquer pessoa, né? Tá longe de ser um dado privado hoje em dia, infelizmente. Você vai associar um documento e você vai associar a foto do rosto da pessoa. Aí esse cara, ele pode ser um cheater, ele pode fazer comentário homofóbico, ele pode ser racista, ele pode cometer uma série de crimes virtuais. Você vai bloquear essa pessoa. Isso é uma transação de risco para a dona do jogo. Legal. Isso é uma transação de risco para quem opera ali, porque aquilo fere, obviamente, a população que está envolvida naquilo e fere a empresa, fere o jogo também, porque a pessoa vai deixar de jogar. Então, a partir do momento que você associa, você consegue bloquear aquela pessoa. E aí, obviamente, ele pode tentar voltar com um laranja. Mãe, cria a conta aqui para mim. Mas aí você vai pedir biometria, você vai pedir cadastro. E aí até uma analogia com o transporte. No Uber acontece menos, já aconteceu mais, eu acho. Mas, às vezes, assim, não vou dizer bem às vezes hoje em dia, tinha esse caso de, tu tá esperando um Onix e vem um Quid e o cara, não, é isso mesmo, tá tranquilo. Tá vindo a Júlia, que é o Cláudio que tá dirigindo. Peraí, não vou entrar aí não. E aí esse é um ponto. O risco da Uber é um risco financeiro? Não. A transação de risco deles, obviamente, quando você entra numa 99, que tem um 99P, aí tem a parte financeira... segurança, é um reputacional, é um monte de coisa envolvida. Né? É uma transação de risco para eles. E eles precisam estar atentos com a questão de fraude. E aí, como é que você bloqueia esse processo? Primeiro, você vai ter que fazer um cadastro robusto, mas isso sempre foi feito. Mas a partir do momento que você fez o cadastro, para você evitar o laranja, você precisa de transações recorrentes. Você não evita a laranja... Eles criaram agora na Uber também uma senhazinha também, né? Que eventualmente você vai lá e passa ela para o motorista. Sei lá, porque não sei se aquela transação está fugindo do normal e aí precisa de uma confirmação adicional, não sei, mas eu percebi que começou isso também. Porque é uma trava, é uma forma de você identificar, porque esse caso do token, ele é muito interessante, óbvio, por um caso mais de UX num primeiro momento, que você não entrar no carro errado, falar, é o Cláudio, coincidência do mesmo cara, você pega uma corrida errada, isso é uma experiência horrível para o usuário, mas por questão de segurança. Então você fala, cara, eu que estou entrando, pro motorista, eu estou pegando o Gabriel. É o Gabriel mesmo que está entrando aqui? Qual que é o código? Não tem. Cara, pode descer. Você já tem um mecanismo de trava ali. E para o passageiro também é interessante, porque, cara, se você falar o código, aquele código não startar a corrida, alguma coisa está estranha. Então, ou você pegou o Uber errado, ou tem algum problema naquela corrida. E do lado da validação do motorista, para você garantir que não tem aluguel de conta, que não tem laranja sendo aplicado, cara, é fricção na vida do motorista. Aí você vai pegar e, cara, de hora em hora, você vai ter que parar e tirar uma foto do seu rosto. Beleza, você pode ter uma conta laranja, mas de hora em hora, coincidentemente, você vai ter que estar com aquela pessoa do seu lado para fazer a validação. Então, você gera essa trava porque é uma transação de risco. Então, tem sempre essa dinâmica associada com qualquer tipo de mercado que a gente for olhar. Seja jogo, seja corrida e não necessariamente associada à parte financeira do jogo, da parada de ter o perigo do dinheiro ir embora. É qualquer coisa que seja um risco reputacional, financeiro, de instituição, de comunidade ou qualquer coisa. E quando vocês vão olhar para um cliente, assim, como é que é um pouco o lado... estratégico da coisa, porque eu imagino que não é só... Eu não estou só contratando uma data, né, uma base de dados de faces. Não, eu preciso pensar estrategicamente qual que é a minha esteira, quando eu vou usar, quando eu não vou, qual a disponibilidade disso, quanto que esse negócio vai custar, porque eventualmente o risco ele não é tão alto, então não dá para eu ficar pagando o mega KYC da vida. Eu queria entender um pouco quais são as alavancas, assim,
para pensar essa estratégia para começar um projeto de prevenção à fraude quando vocês vão atender um cliente novo? Boa. Eu acho que o primeiro passo é repetitivo isso, mas é a transação de risco. Então, primeiro é olhar para isso. Mapear quais são as transações de risco. Exatamente. Então, cara, sentei com uma empresa nova que não usa nenhuma solução de antifraude. Cenário que hoje não existe, felizmente. Mas, cara, cenário totalmente cru. Falo, o que são transações de risco de vocês? E aí é mapear toda essa jornada. Então, beleza, entendemos os diferentes tipos de risco que a gente tem, quais são os tamanhos desse risco. E aí um exemplo é, cara, você abrir uma conta num delivery. É uma transação de risco? Não. Você não faz nada a partir do momento que você está com a conta. A transação de risco é o pedido. Então, você precisa criar fricção na entrada? Talvez não. Você precisa criar fricção no cadastro do cartão. Você precisa criar uma fricção no pedido que fuja do padrão. Então, mapeou essas visões de risco, mapeou a intensidade e a complexidade de cada um desses pontos. E aí, obviamente, quando você vê complexidade, você vê potencial impacto financeiro daquilo. Então, obviamente, eu posso tomar uma fraude no onboarding de uma determinada estrutura, porque eu não vou perder nada com aquilo desde que eu detecte depois. E aí, tendo isso visto, tendo isso posto, você vai entender de quais são os mecanismos que são mais interessantes aqui, equilibrando sempre. Custo. Então, cara, dado é o que você falou. Dado o risco que eu tenho, quanto que eu posso gastar? Dado que eu vou barrar uma determinada quantidade de fraudes, vou barrar uma determinada quantidade de clientes bons, faz parte sempre do processo de antifraude você barrar alguns bons clientes, porque senão você vai chegar num desequilíbrio entre antifraude e permissividade do processo. E aí, a partir dessa visão, então, de risco, tamanho do risco, tamanho do impacto e propensão a gastar com aquela jornada, aí é construir a jornada mais otimizada possível. E um exemplo, cara, que é besta. A biometria, por mais que ela pareça a primeira etapa, não necessariamente ela foi a primeira etapa. Então, você está fazendo um processo de abertura de conta no instituição financeira. Ele pediu os seus dados básicos, ali, nome, CPF, data de nascimento e foto do seu rosto. Por que eu vou fazer a biometria como primeira etapa? E se o CPF é de alguém que morreu? É de alguém com a situação cadastral inativa? E se o nome não bate com aquele CPF? E se a data de nascimento não bate com aquele CPF? Usualmente, um processo de você verificar dados básicos é mais barato. Então, você coloca ele primeiro. Porque você já vai conseguir cortar 2%, 3% dos fraudadores ali. E aí, você só vai jogar para a próxima etapa quem passou dessa. Então, você tem que ter uma inteligência de jornada, no final das contas, e é isso que a gente constrói junto com os clientes para cada uma dessas etapas, de como que a gente vai criando força dentro do processo. E um poder de reaproveitar dados. Que aí é quando a gente entra na identidade digital. Porque, cara... geralmente a biometria fica mais pro final, assim, né? Exatamente, porque usualmente é o processo mais caro. E aí não é de UOL, dentro de qualquer competidor, o processo mais caro sempre vai ser um processo de validação de documento. É um processo que exige processamento de imagem, exige uma robustez tecnológica muito mais forte. Então, se entendendo esse processo e criando essa dinâmica mais otimizada, você vai ter algumas vantagens de economia de custo e redução de fricção para o usuário. Isso é tudo hoje na máquina ou tem alguma coisa que deriva numa mesa ainda de vez em quando, dependendo do caso, que, putz, esse aqui tem que ser estudado e aí a gente precisa botar um especialista ali para ver se esse documento é isso mesmo, se não é... Cara, existe um certo nível que pode derivar, mas ele vai vir muito dessa discussão sobre o tamanho do risco. Hoje, cara, 99,9% dos casos dá pra gente aprovar automaticamente. E com segurança. Sei lá, eu tô chutando, não sei, tá? Tô falando em voz alta aqui, não sei nem... Vamos pensar que uma empresa de aluguel e venda de imóveis de forma digital, putz, vai fazer uma operação grande ali, etc. Eventualmente, o valor da transação versus... Já de repente, dá para você investir mais para conferir documentação e etc. Porque... é uma operação muito maior, uma transação muito maior. Exatamente. Esse é o ponto do quando você analisa o risco e o tamanho do impacto financeiro. Se o risco é alto, legal. Qual que é o impacto financeiro? É R$20? Pô, não posso gastar 5 para validar essa pessoa. Preciso gastar centavos. Agora eu estou fazendo uma transação de alto risco que o impacto financeiro é 50 mil. Ou locadora de veículo, que é 100 pau no carro mais barato que eles têm. Cara, se eu tenho o risco de perder 100 mil, mas tudo bem, quanto que eu ganho nessa transação? Puta, eu vou ganhar 200. Apesar do risco ser alto, como é que eu vou entender o LTV dessa operação para entender o quanto que eu posso ter do aumento do CAC com a estrutura de antifraude? Então, é sempre uma balança. E a força do reuso de dado está nisso também. Porque hoje, nas instituições maiores, o que a gente mais tem é diversos pontos de contato com aquela instituição. Hoje, a partir do momento em que você vai fazer uma transação num grande banco que você usa há 10 anos,
Cara, ele sabe o seu comportamento de transação, ele sabe onde você já morou, onde você já trabalhou, quanto você já ganhou. Então, ele sabe o seu comportamento. Então, antes de fazer qualquer tipo de validação, ele pode criar camadas de dados internos, onde ele consegue tomar a decisão de, pô, essa transação que eu vou jogar para esse cenário de risco. Ou essa transação, apesar de ser alto risco, ó, a localização da pessoa bate com o que ela sempre usa, o Wi-Fi que ela está conectado bate com o que ela sempre usa, a velocidade de digitação que ele tem é a mesma, o movimento do giroscópio do celular é o mesmo. Então, tudo está o mesmo. E tudo isso compõe a biometria, né? Porque aí a gente entra em biometria comportamental. Você tem a biometria facial, digital, comportamental, íris, uma série. Essa biometria comportamental ela é um fator decisório também muito importante para você compor uma análise de risco. No fundo, é sempre antifraude, é composição de sinais. No final, isso dá um score, é isso? Não sei, por exemplo. Depende muito. O quanto uma transação ela é arriscada ou não? Depende muito do modelo que a instituição vai trabalhar. A gente tem instituição que trabalha com o modelo de escoragem, que ela vai criar uma série de fatores de decisão e cada um vai somando um determinado risco. E tem modelos mais simples de, cara, yes or no. Cara, bateu aqui, a geolocalização tá estranha? No. Pum, já joga a fricção. Depende muito do apetite tecnológico, de como que você vai construir, porque você compor todos esses dados para criar um score é complexo. É que também não dá para você ficar jogando para fricção, porque tem custo também, né? Exatamente. Tem custo, o custo invisível da experiência do usuário. Né? Sim. Porque ao mesmo tempo tem o antifraude ele sempre caminha nesse ponto de o quanto que eu vou ser seguro, mas o quanto que eu vou estar impactando a vida do meu usuário. Porque você não quer impactar o bom usuário, mas você não quer deixar o fraudador entrar. Então a decisão estratégica da fricção. E a gente sempre comenta com os clientes, cara, vou botar biometria em toda a transação de risco, então. Não, cara. Tem transação de risco que você pode ser um pouco mais flexível e usar um método de validação um pouco mais simples. Você pode jogar ele para uma jornada um pouco mais complexa que você vai jogar uma validação um pouco mais simples para ele fazer. Então, é compor isso com a visão de custo da ferramenta e a visão de custo da experiência do usuário. E, cara, pergunta mega pontual aqui. Por que em alguns casos, você vê que o pessoal ainda usa foto do RG? E aí eu falo, cara, eu nem tenho RG mais, velho. Minha CNH é digital, não aceita PDF. Fudeu, eu já deixei de fazer onboard por causa disso. Exato. Você tem que mandar o PDF, você tem que mandar uma foto. Eu não tenho a foto, então não vou fazer. Aí ficou por isso mesmo. Aí eu fiquei de fora do processo, cara. E isso, para mim, é a falha direta da análise da jornada do usuário. Primeiro, não tem por que isso acontecer. Mas não deveria ter uma lógica do tipo... O PDF é mais fácil de ser manipulado do que a foto do RG, sei lá. Cara, se a gente for pensar, o PDF ele é mais simples de ser manipulado? Sim. Porque no fundo você não tem... você manipular uma foto, você tem que ter uma inteligência de editar a imagem que é muito mais complexa, de fato. Senão você mas eu digo assim, pro cara que faz a máscara do outro, burlar o PDF é mais fácil para ele, vamos dizer assim. E até com IA hoje, a gente tem modelo de IA de gerar documento pronto, dentro do padrão. Documento, tem um outro que tá rolando muito. Os caras fazendo de recibo, ele pegando uma entrega, sei lá, do iFood, falando que a entrega tá toda zoada. Sim. Só que nunca teve zoada. Batida de carro. O cara faz pega o carro dele mesmo e a IA gera a imagem do carro amassado e ele faz sinistro no seguro. Meu Deus. Então, assim, nessa parte de documento primeiro, por que pedir documento depende da instituição. E depende muito da regulação. Porque hoje o documento, como eixo de validação, ele já não é tão necessário. Ele vai ser necessário em algumas circunstâncias de altíssimo risco. O documento. Porque quando a gente olha para o mercado de pagamento, que tem o Strong Customer Authenticator, né? Que é quem você é, o que você tem e o que você sabe. Então, o documento entra nisso do que você tem. Ele serve como um aumento de segurança. Mas é muito em quesito regulatório ou tamanho do risco. Agora, você está pedindo documento. Você só pedir RG e não aceitar CNH. Não aceitar CNH digital. Ou, cara, até exemplos mais bobos. Advogado gosta de usar OAB. Tem processo que não aceita. Cara, nem sabia. E é um documento de identidade legalmente aceito. Então, se você vai usar para viajar, você pode estar. Você não precisa usar sua CNH e sua RG, você pode usar sua OAB. O último cara que eu vou contrariar é o advogado que está querendo usar isso. Então, o ponto... Aí é uma falha de construção de jornada, essencialmente. Hoje, aí, jabá da Edgewall nisso hoje você pega... Quando você implementa o SDK da Edgewall, que é uma das soluções, que é o nosso módulo de captura de biometria, o módulo de captura de documento, o módulo de captura do documento é isso, cara. Todos os tipos de documento, upload de PDF. Porque é isso. Hoje eu não estou com minha CNH aqui.
E eu também passei recentemente. Eu fui fazer porque eu testo... Acho que eu sou uma das pessoas que mais tem cartão de crédito e conta em banco da história, assim. Porque eu testo todas. Surgiu um banco novo, eu tô abrindo conta. Para ver como é que são os processos, como é que eles estão construindo. E eu parei. Porque eu tava no aeroporto viajando, pediu a foto da minha CNH. Eu falei, cadê o botão de eu fazer o upload do PDF? Não tem. Eu falei, cara, eu tô viajando sem minha CNH. Mas para abrir a conta, eu preciso estar com ela. E sendo que aquela instituição regulatoriamente nem precisaria estar pedindo um documento, ela poderia estar fazendo onboard só com a biometria. Então tem esse ponto de construção de jornada. Que às vezes a pessoa falha, ela fala, tô pedindo um documento. Cara, mas será que você... O RG ninguém... Cara, quem tem CNH nem sabe onde está o RG mais, ou nem tem mais o RG, né? Eu fui renovar minha CNH esses dias e eu vi que você pode ter a opção de nem receber a CNH física. Ué. Aí você vai pedir a foto, a pessoa nem tem. Não é que não tá com ela nunca vai estar com ela. Isso, ela não tem, é isso aí. Então é totalmente erro de jornada, não tem um motivo técnico por trás disso. Eu queria te perguntar, cara, quais são os produtos que vocês têm hoje, né? O que tá na prateleira aí, porque... De novo, né? Para mim, o carro-chefe vem muito quando eu penso na biometria facial ali, mas o que mais... onde mais vocês estão entrando? O que hoje o pessoal procura mais? Como é que está essa demanda de vocês também? Legal. Cara, hoje, ao longo da história da Ideol, porque a Ideol vai fazer 10 anos ano que vem, né? Então, cara, é muito chão já no mercado de tecnologia para antifraude. A gente foi desenvolvendo todas as camadas que eram necessárias para compor o processo de segurança de qualquer tipo de instituição, né? Financeira ou não. E hoje o que a gente gosta de comentar é que a gente tem um grande produto, que é a nossa plataforma de orquestração. Através dessa plataforma, você vai ter duas ferramentas principais dentro dela, que é a identidade digital, é o perfil ativo que a gente chama, então é onde você vai concentrar tudo do Gabriel. O Gabriel fez o onboarding no banco X, tal dia, tal horário. Vai estar lá. Foto do rosto dele, foto do documento. Aí no dia tal, ele pediu para mudar a senha e mandou uma foto do rosto. Você vai compor aquela identidade digital e todo o histórico daquele usuário. Então, esse é um ponto. E o outro lado é a construção de jornada. Isso que eu comentei com você de... Cara, primeiro eu vou fazer uma validação na Receita Federal através de uma estrutura de background check. Depois eu vou fazer uma avaliação de prova de vida passiva. Depois eu vou jogar para um banco de faces. Então, toda essa construção de jornada, hoje dá para fazer dentro da plataforma da Ideol, drag and drop. Legal. Você vai arrastar a caixinha. Só que isso a gente simplifica o processo, porque por baixo disso aí entra background check. Cara, a gente tem centenas de bases de dados conectadas com a gente. Receita Federal, Tribunal de Justiça, protesto, dívida ativa. Pô, são muitas portas que você tem que fechar, porque, vamos dizer assim, o background check ele é do cliente, mas ele também é do funcionário em algum momento. Sim. Você vai contratar um funcionário ou um fornecedor. Exatamente. Vamos dizer assim, são muitas portas que você tem que tomar cuidado ali, cara. Eu estava vendo hoje uma matéria não tem nem a ver com fraude no mundo mais simples que a gente fala, que é esse fraude digital. Era uma funcionária da Gol, que foi até daquele caso das duas brasileiras que foram presas na Alemanha sim. por causa da mala que tinha droga. Era uma funcionária da Gol que estava envolvida. E aí onde está a falha disso? No processo de admissão, no processo de treinamento, no processo de acompanhamento. Que é isso, é uma porta que ficou aberta. Sim. Talvez o sistema de proteção à fraude do cliente estivesse muito bem feito, mas ali internamente não. Então, de fato, cara, você pega... É muito comum o KYC, mas a quantidade de QIP, QIB, QII, que vai indo para todos os tipos de stakeholder que você tem relação, Tem que você virar tem que o Know Your People e é isso. tem muita gente que chama de Know Your Everything. Que é, cara, tudo que você tem tipo de contato e stakeholder que você tem relação, cara... De novo, é mapeamento de risco. Só, cara, um funcionário, que risco que ele tem para mim? Às vezes é zero. Mas normalmente não. Então, você tem que ter um monitoramento, um controle, um acompanhamento de antifraude ali, de fato, muito próximo. Como é que o executivo hoje, ele sabe que ele está na faixa branca ou na faixa preta? Óbvio, né? Ele vai tomar a dor ali da fraude, tem um custo, mas como é que ele sabe se ele está com boas práticas ou não? Como é que, por exemplo... Você chega num lugar, imagino que só ligam para vocês quando tá dando problema e aí você tem que ver por onde você começa a apagar o incêndio. Mas imagino que tem um trabalho de, beleza, quando a casa tá arrumada, como é que vai dando o próximo passo? Como é que você vai evoluindo nessa prática, né? Como é que funciona um pouco isso? Boa. Cara, o mercado de fraude, acho que isso para mim... Depois eu até, nesse gap de carreira, eu trabalhei em consultoria um tempo e eu vi que em outros mercados isso não acontece, que é o quanto existe troca. E o exemplo da palestra do Marketplace Risk que eu fui. Cara, eram 3 pessoas de fraude de 3 instituições financeiras diferentes, que tinham um grupo no WhatsApp entre elas. Eu falei, cara, mas como assim? Sei lá, o Santander está sentado com o Itaú, que está sentado com o Bradesco. Eu falei, cara, de fato... Um risco sistêmico, né? Você não é competidor, cara.
Então, o caminho para você... Óbvio, existe o business as usual de antifraude, que é hoje, por exemplo, para instituição financeira, para transações de alto risco. Se você não está olhando para deepfake, se não tem um mecanismo de trava de deepfake, você já está para trás. Você está vulnerável. Talvez não descobriram ainda, mas quando descobrirem, a porrada vai vir. Então, tem o que está mais na mídia, o que é mais comum e o que é o básico nesse mercado. Mas para você se manter... Porque o ponto é, na fraude, você nunca vai estar 100%. Porque o fraudador está inovando também. Então, ele está lançando coisa nova, ele está tentando um jeito novo, a engenharia social diferente, agora é a falsa central, agora é o falso advogado, agora é o QR Code no estacionamento. Então, ele vai inovar o jeito de invadir a privacidade daquele usuário legítimo e você tem que estar correndo atrás. E o caminho para a gente sempre é comunidade. E a gente tenta fortalecer muito essa visão de aproximar os nossos clientes, de fazer evento para trazer essa galera próxima. Então, semana passada, a gente estava num brunch com clientes. Cara, vamos sentar e vamos conversar. Não tem uma palestra para você assistir. Cara, vamos sentar todo mundo nessa mesa. E aí? O que está acontecendo? Vamos conversar para entender o que a outra instituição está sofrendo, como que você pode se prevenir, porque o ataque está acontecendo lá. Quando ele fechar a porta, vai vir para você. Então, quando você entender como ele fechou a porta, já fecha a sua antes. Então, é trazer essa proximidade. É garantir que está sendo feito o básico. E aí, a gente tenta apoiar muitas instituições nisso. Cara, deixa eu avaliar, fazer um assessment se você tem o básico. E aí, agora vamos construir a parte de inovação e estar na vanguarda de os golpes mais tecnológicos, as grandes inovações de área social, você não está passível de sofrer com isso. A gente está caminhando para o final aqui. Eu queria ver o que você pode compartilhar aí de outros golpes que estão rolando. O que mais que você sabe aí de golpes? Quem sabe a gente não ajuda alguém a se prevenir aí. Porque, cara, todo momento sai alguma coisa nova e a minha sensação é que quando a instituição grande ela chega a falar na televisão é porque o negócio já nem tá acontecendo direito mais. Já passou. Já explodiu. E bem ou mal, cara, as instituições são muito fortes, mas tem essas histórias de... Eu já ouvi muito assim de mandar o falso motoboy para poder retirar o computador, retirar as coisas na casa, retirar cartão na casa da pessoa, falsa central, igual você falou. O que rola aí nesse mundo afora? Cara, a gente tem caixinhas de... E eu particularmente gosto muito, fora chapéu Edwall, de dia a dia, eu gosto muito de acompanhar. Eu até brinco que a Apple atualizou com aquele que bloqueia as ligações agora, e é uma tristeza pra mim, porque eu adorava atender golpista. Trocar ideia, o que ele vai fazer, o que ele vai pedir pra eu fazer, pra eu entender qual que era a engenharia social por trás. Então tem várias caixinhas isso do falso presente, isso já até saiu um pouco de moda, que não é nem esse de retirar, mas é o do falso presente que vai tocar o seu interfone, entendeu? Falou, Gabriel, seu CPF é tal, tem uma entrega de chocolate aqui pra você, presente de fulano. Não recebi? Ninguém me avisou nada. Você vai descer e aí ele vai tentar algum tipo de informação sua. Ou ele vai pedir para você pagar uma taxa. Você precisa pagar R$20. Você acabou de cair num golpe. Apesar de pequeno, você acabou de cair num golpe. Isso se o 20 não for 2.000 e você nem viu, né? Exatamente. Porque aí entra em outro modelo, que é o golpe da maquininha adulterada. Que é ou a maquininha com problema, o falso problema, né? O visor tá quebrado, aí você passa e já era, o cara sai correndo. Ou até algum tipo de adulteração técnica mesmo, que ela burla ou clona seu cartão. Então, esse tem esse do falso presente. O da falsa central, que já é super famoso, né? Que, de fato, a pessoa o banco vai ligar para você e tentar arrancar informação, dinheiro e tudo mais. E, recentemente, eu estava trocando ideia com um amigo advogado e tem o golpe do falso advogado, que também está super na moda. Cara, eu passei por esse aí. Cara, o cara... E aí, ele caiu bem no momento que eu estava trocando celular. E aí, eu tava com os números, tipo assim, meio desconfigurados. Veio a foto igualzinha. E aí, no momento que ele me falou que eu ganhei, eu tava até com um processo rolando, e ele falou, não, já saiu, vai ganhar tanto e não sei o quê. Cara, durante uns 5, 10 minutos, eu vivi aquele mundo. Você falou, ganhei uma grana, que top, hoje vai rolar um churrascão e tal. E aí, cara, passou um pouquinho, ele me mandou lá que tinha que pagar um negócio, me mandou um PDF todo zoado. Aí eu me liguei que não era ele. Falei, ô, filho da puta. Então. Aí eu fui ver lá e tal. Não era advogado, mas em vários lugares que eu entro, tá o pessoal avisando, cuidado com golpe tal, cuidado com golpe tal. Sim. É sempre... Isso aqui, qual que é o ponto disso? Acho que é o principal alerta, na verdade. Eu não gosto muito da visão de alertar sobre um golpe. Porque isso, há 6 meses atrás, era o falso presente. Já, a falsa central é o que está mais durando, é o que está mais longo prazo, porque é mais fácil da pessoa cair, porque, você pega a pessoa numa fragilidade. Mas o do falso advogado é uma novidade. Tem o do QR Code no estacionamento, que você fala, cara, eu vou pagar o estacionamento, tem um QR Code para eu pagar. Você lê o QR Code,
Não era o QR Code de estacionamento, você tá fazendo um Pix pra uma conta aleatória. Cara. O QR Code era você tem que pagar e você vai, a hora que você voltar pra pegar o carro, você não pagou o estacionamento. Você falou, mas acabei de pagar R$50. E não era. Só que o bom é a gente entender a essência do golpe. Todos esses golpes, eles passam por um roteiro de... Ele vai pegar o usuário com algum tipo de vulnerabilidade, seja ela... Você tem R$5.000 para ganhar, você fala, pô, vai ter churrascão, que legal. E você vai se engajar naquilo pela ganância do dinheiro, ou até porque está conectado com uma realidade sua, que você sabe que tinha aquele processo. Então, existe essa vulnerabilidade, que pode ser em maneiras diferentes. Ele vai gerar urgência em você. Então, nunca tem calma. O fraudador, ele nunca vai estar com calma. Nunca pode ser amanhã. E aí, automaticamente, ele vai te pedir algo. A gente fica muito alerta com fraude financeira, quando ele pede o dinheiro. Mas ele pode roubar dado, você pode dar o seu CPF, seu documento. Cara, no fundo, você acabou de cair num golpe que ele pode usar os seus dados para abrir uma conta. Então, no fundo, é sempre entender esse padrão, que é vulnerabilidade, urgência. E, cara, tá me pedindo alguma coisa. Então, na visão do usuário, é sempre estar atento a esses pontos. Se for algo muito urgente, questiona, tenta jogar para amanhã, valida com a pessoa, né? Se o banco tá te ligando, cara, suspeita de tudo que tá acontecendo, porque no fundo os golpes vão sempre seguir esses mesmos padrões, por mais que cada hora vai lançando um pacotinho diferente, mas sempre com as mesmas estruturas dentro. E, cara, afeta diretamente vocês, mas assim, esses caras são pegos, como é que... eles chamam, a polícia chama vocês para colaborar de alguma forma, para compartilhar até inteligência, se for o caso. Como é que funciona isso? Cara, eu acho que isso tem um ponto do avanço tecnológico que dificultou muito pegar esses caras. Porque é o que a gente conversou, né? Esse cara, ele não precisa botar a cara dele. Porque, tipo assim, eu não sei quantos caras dispostos a fazer injection de face existem no Brasil para roubar. Se você prender esses caras, não deve ter... esse cara não tá dando em árvore. É um negócio difícil de fazer, não é? Não é simples, você não aprende rapidinho, né? Pô, a não ser que eles tenham gestão do conhecimento, façam material e tal, vai treinando outros. Mas fico com essa impressão. Às vezes a gente acaba vendo uma central do crime sendo abatida ali, você vê, igual lá saiu no Fantástico, lá os caras fazendo umas faces lá que, pelo amor de Deus, enfim, aparece um ou outro caso, mas a minha sensação é que é pouco, cara. Eu acho que assim, primeiro, não é pouco. Hoje, quando a gente faz essas monitorias de Deep Web, cara, pra mim o ápice, quando eu descobri que existe, é que existe infoproduto de fraude. Existe curso. Existe, cara, você vai comprar por R$100 e eu vou te ensinar a abrir conta laranja. Aí tu compra o curso, não vem nada, tá ligado? Cara, existe... Parabéns, você já caiu no primeiro golpe. Essa é a aula número 1, essa é a aula 1, parabéns. Existe até um nome, é o Lotter, que se eu não me engano é Lotter, que é o golpista do golpista. É o cara que... Porque dentro da Deep eles usam alguns nomes para fugir de monitoramento. Então, quando você vai comprar dado na Deep Web, o fraudador ele não procura banco de dados de pessoas, é o kit bico. Que é o nome que eles usam para o monitoramento, e aí eles vão trocando, obviamente, esses nomes. E aí, se eu não me engano, é Lotter, é o nome que é o golpista do golpista. É o cara que ele te vende uma base de dados e não te entrega. Ele te vende um curso que não tem nada lá dentro. Ele rouba o seu dinheiro. Então... Não tem nem ética entre eles. Exatamente. Então é isso. Primeiro, existe muita gente. E o ponto também é muito difícil achar essa galera. Porque se o cara é bom de tecnologia, você não vai pegar a geolocalização dele, ele não vai botar a cara dele ali, e você não vai triangular a informação para chegar até ele. Ele vai ser barrado aqui com a foto do Gabriel e tá. Ele vai pegar outro dos 100 mil casos que ele tem ali de foto de rosto, documento, e vai tentar de novo. Pegou meu device, tá marcado, joga fora e compra outro. Vai na banca de jornal e compra um chip pré-pago que não tá associado com o nome de ninguém. Então, eles conseguem maquiar quem realmente está por trás. Então, é muita gente e é muito difícil de quebrar no sentido de quebrar a estrutura da organização criminosa. O caminho é como que a gente cria barreira nas instituições privadas para a gente barrar que esses caras não tenham sucesso aqui. Que é que nem combater droga, né? Eu vou aprender a droga porque aí eu vou gerar um prejuízo financeiro que vai impactar a organização criminosa. Que é a mesma coisa. Se o cara não começar a não ter resultado, ele vai começar a ter problema na operação, ele vai mudar o estilo do golpe, ele vai atacar outras coisas, ele vai caçando outros caminhos para achar brechas. Né? Pra gente fechar, cara, eu queria falar de futuro. Para onde você acha que a gente está indo com todas essas ferramentas? Deepfake é o que está tirando o sono do pessoal, assim, é meio assustador pensar, cara, eleições com isso e tal, nas outras já tiveram muita coisa, a de 2026 eu acho que já vai ser
bem especial, para não usar outras palavras. Mas o que está na cabeça do pessoal, para onde você acha que isso vai daqui para frente? Boa. Cara, eu acho que, assim, deepfake, ao mesmo tempo que é o futuro, é agora já. Assim, ainda assim vai evoluir muito, isso é preocupante, porque já está num estágio crítico. Vai ter mais gente fazendo um cursinho aí, vai saber fazer. Cada vez mais fácil. Eu acho que não é nem a questão de você aprender, é cada vez mais fácil. Hoje, cara, a minha foto do Slack hoje é gerada por IA. Se você olha, cara, você não percebe. Porque o Nano Banana Pro do Gemini tá incrível. Cara, a performance eu coloquei, dele. eu fiz de brincadeira, e aí eu tive que explicar que era brincadeira, porque muita gente não entendeu. Eu botei a nossa logo na esfera, e aí eu recebi vários parabéns. Pô, animal e tal. Eu falei, pô, velho, Nano Banana. Aí depois eu expliquei, pessoal. Aí eu comecei a colocar em tudo, todos os lugares eu colocava, aí eu expliquei, pessoal, era uma brincadeira e tal. Mas é isso, poderia estar fazendo sério. Exato. E quanto tempo você demorou pra fazer? Você não precisou fazer um curso era pra no você entender. celular, ali na hora. Então é isso, tá? O problema não é de ser cada vez mais gente sabendo, é ser muito fácil de fazer e tá cada vez mais acessível. E de novo, o fraudador ele olha pra escala e pro ROI da operação dele. Se você paga $20 pra você ter acesso ilimitado a um gerador de imagem que não tem controle nenhum, porque eu posso pegar a sua cara e botar lá e pedir pra ele gerar uma foto. Ele não vai entender que não sou eu. E que por isso ele tem que bloquear. Eu tive uma brincadeira com os amigos esses dias, pegando a cara dos corintianos, botando a camisa do Palmeiras. e tudo bem, a gente tá usando isso pro bem, mas tem gente que não tá. Sim. Então, o ponto de fraude biométrica e deepfake, ele é, de fato, a principal preocupação e tem que ser e vai ser por muito tempo. Como que a gente contorna isso? Tecnologia, que a tecnologia tem que avançar cada vez mais para lutar contra isso e acompanhar, de fato, isso, mas, ao mesmo tempo, derivar para outros caminhos. Entender outros pontos de conexão que você tenha com a identidade daquela pessoa e que você consiga validar que ela mesma, para você parar de depender de algo exclusivamente focado em biometria e entender, cara, processo de digitação, geolocalização, Wi-Fi, mas compondo, a biometria ainda assim é o eixo principal. Só que a gente precisa compor ela com outros fatores de autenticação e que gere segurança de comportamento, histórico e as instituições começarem a usar mais os dados que elas têm daquele usuário, que é super importante para você compor a análise daquela pessoa. Boa, boa. Cara, queria te agradecer aí pelo tempo, assim, várias lições aprendidas aqui para seguir daqui para frente. Espero que a gente volte a falar sem novos casos. Agora nós vamos vir já veiaco. Chega de ser assaltado em São Paulo, você é assaltado em outro lugar, pelo menos agora. Mas, de novo, cara, brincadeiras à parte, obrigado aí, pô, foi um baita episódio. Imagina, obrigado você, obrigado pelo convite. Acho que é isso. Tomara que na próxima que a gente converse não tenha... Vai ser mais tranquilo, seja mais barato o episódio, pelo menos. E, pessoal, fica a dica pra vocês aqui que a gente falou já de ter 2 celulares, inclusive um onde você vai ter ali os recoveries, etc., dentro de casa, ter um possível outro e-mail pro recovery que não seja aquele que já tá no teu celular. Eu sei que às vezes é difícil ficar sem e-mail rodando ali, mas isso faz bastante diferença também. E não tem jeito, né? Não dá mole, cuidado com o Uber aí, o negócio não tá fácil, a gangue do celular tá por aí. E fica aquele recado final para vocês, pessoal. Follow the money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br, lá tem uma matéria que a gente fez sobre este episódio e todos os outros que a gente faz aqui. Já tá cansado de me ouvir dizer que a gente tem matéria e conteúdo de muita coisa, do Brasil e do mundo, tem colunistas que escrevem pro nosso portal. Então, se assina a nossa newsletter, entra lá, letsmoney.com.br, se mantém bem informado e a gente continua e se vê no próximo episódio. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.